Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Matheus e agora eu vou falar um pouco mais sobre a partida entre São Paulo e Botafogo que aconteceu em Ribeirão Preto ontem à noite, às 8 horas da noite, que terminou em empate. Bom, deixei algumas coisas anotadas aqui para falar para vocês. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o gramado de Ribeirão Preto. O gramado tava lamentável, tava muito ruim de se praticar um futebol minimamente de qualidade. Espero que mude ou que os próximos gramados que São Paulo for estejam com maior qualidade. Claro que isso não foi o fator principal pelo empate. Teve um jogo muito mais perigoso do Botafogo do que do São Paulo, mas não dá para deixar de apontar que a Federação Paulista deveria intervir nesse caso, porque a qualidade do gramado não está do que a gente espera no campeonato. Falando sobre o jogo agora, eu acho que o São Paulo entrou de maneira errada. Você improvisar um zagueiro na lateral direita e um lateral direita na lateral esquerda, para mim é um erro. Se você não tem aquela posição na base, ou se você não tem aquela posição no time principal, você tem que entrar com outra formação. O São Paulo improvisado e cheio de costura, pegando os meninos que estão disputando a copinha e pegando o pessoal que veio dos Estados Unidos, era muito costurado para ficar improvisando ainda. Bom, vamos lá. O Moreira improvisado, pelo que eu vi, né, a minha opinião, ele não foi bem. Eu vi muita gente elogiando a postura do Moreira, mas eu tenho um lance claro, se eu não me engano, no primeiro tempo ainda, onde há um vacilo na saída de bola do São Paulo. A zaga está bem postada, no meio a gente tinha Arboleda, Sabino e o Ferrarese estava fechando também já. E o Moreira simplesmente atropela o jogador do Botafogo, causando uma falta na entrada da área, uma falta perigosa que podia ter levado até um gol. Acho que ele estava meio perdido na lateral direita, ele até arrumou briga com o Bandeirinha e o árbitro teve que intervir, foi lá chamar a atenção dele. Acho que como lateral, se ele quiser ter algum futuro, ele precisa ficar do lado direito e disputar o lado direito. Jogar improvisado eu sei que não é opção dele, mas não dá. O time do São Paulo ele tem que ter as peças devidas. O zagueiro é zagueiro, lateral lateral, lateral esquerdo, independente se for da base ou não. Provavelmente tinha algum lateral esquerdo na base que poderia ter sido utilizado. É muito melhor do que você improvisar. Até porque você não improvisaria também o Ferrarese. Apesar dele ter dado conta na outra partida, nessa partida para mim ele foi ineficaz. Ele reclamou e conseguiu levar um cartão num lateral. E também estava reclamando de um possível pênalti no Rian, mas também ele levou uma reversão e um lateral. No primeiro lateral da temporada o cara consegue ter uma reversão, coisa que nem no futebol amador você consegue ver. Bom, vamos lá. Para mim, o São Paulo não teve nenhuma técnica no primeiro tempo, muito semelhante das duas partidas da pré-temporada. O São Paulo foi mais corrida, mas dessa vez o São Paulo só ficou em chutões para frente. Eu acho incrível. O Botafogo, por si só, ele foi displicente. Teve muitos contra-ataques que os jogadores perderam. Teve um contra-ataque que tinha 3 jogadores do Botafogo e 2 do São Paulo. E o atacante do Botafogo não passou a bola e estragou todo o ataque do Botafogo. O São Paulo teve muito mais sorte do que juízo nessa partida. Isso vai de treinamento, isso vai de competência dos jogadores também. A gente não pode deixar de... a gente não pode isentar os jogadores da incompetência de hoje. Como eu disse, em grande parte do primeiro tempo, os primeiros lances, os vários lances de perigo foram ocasionados por erros do São Paulo e tendo somente o Botafogo jogado realmente no ataque. A gente viu que o meio de campo não estava conseguindo jogar. O Rodriguinho, para mim é algo incrível, porque todo mundo botava muita fé nele. Poderia ser até um Kaká, a gente sonhava, né? Mas o Rodriguinho, quando joga, ele some. Ele não estava em nenhum lance. Quando teve lances dele, foram lances de vacilo. Ele conseguiu perder uma bola na defesa. O que o meia vai buscar a bola na defesa, se a gente tem os dois volantes? Falando um pouco mais, o Santilon, como eu disse, para mim foi um ponto positivo. Apesar de eu ver muitas críticas com ele, eu vi a movimentação, ele entrava no meio dos dois zagueiros no primeiro tempo para buscar o jogo, para buscar a saída de bola. O Hugo, naturalmente, por ser estreante, por estar na copinha, por não ter aquela cancha ainda de profissional, ele foi um pouco acanhado, ele ficou um pouco na dele, não teve brilhantismo algum, tirando um lance que ele e o Rian tiveram um toque de bola que a gente vê na copinha. Tirando isso, não teve outro brilhantismo, né? Vamos lá. Falando agora em lances do São Paulo, o São Paulo teve 2 lances de perigo.
três na verdade, porque um é a continuação do outro. O primeiro lance foi a bola do Rian no travessão, no primeiro minuto de jogo. E depois, só aos 29 minutos, o São Paulo volta a ter o lance de perigo. Na jogada que teve uma bola na área, que o Rodriguinho ajeitou para o Henrique, e o Henrique escorregou e foi desarmado. Na sequência, o São Paulo consegue recuperar a bola e o William Gomes faz uma jogada individual, parte para cima da zaga do Botafogo, consegue ultrapassar em um lance técnico e bastante habilidoso, mas eu acredito, na minha sincera opinião, que foi sem querer a jogada, até ele fica surpreso, só que ele chuta por cima do gol. Esse foi, para mim, as jogadas do primeiro tempo. O São Paulo sai com mais posse de bola, mas o Botafogo sai como mais perigoso. A gente também tem agora no início do segundo tempo algumas coisas que eu deixei anotado. O Botafogo e o São Paulo tiveram jogadores no começo do segundo tempo envolvidos numa jogada aérea, que foram o Rian e o outro jogador do Botafogo, que eu não me recordo o nome. Eles caíram no chão, tiveram atendimento médico, acho que é Edson o nome do jogador. Ele teve que sair, o lance foi aos 5 minutos, ele saiu aos 7. Ele iria ter que usar a touca, mas eu acho que ele não aguentou. O Rian ficou até metade do segundo tempo, usando a touca, obviamente, mas foi um lance preocupante na hora, que foi parado o jogo bem no comecinho do segundo tempo. Aos 25, a gente teve um lance de pura simulação do atacante do Botafogo, onde o juiz caiu na simulação. É óbvio que o Rafael ele tira o pé no lance e o bandeirinha estava na frente. E mesmo assim não alertou o juiz marcou o pênalti e graças ao VAR que não foi dado o pênalti para o Botafogo. Falando do VAR, o juiz ainda teve que chamar o quarto árbitro porque o microfone dele não estava funcionando. Ou seja, foi uma palhaçada quase, né? O juiz, falando dele, pra mim ele é muito faltoso, marcava faltas necessárias, estava distribuindo, estava fazendo um verdadeiro show. E numa falta que eu vi, o Hugo disputou a bola, o cara deu uma mãozada na cara dele e depois, já no chão, o cara tentou chutar a bola e tentou chutar a bola, né? E acabou chutando o Hugo e o juiz nada fez, o VAR também não fez nada, meio que liberando a porradaria no jogo, que eu não entendi muito bem porque que não foi marcada essa falta tendo VAR. Vamos lá. Outro lance, o Botafogo foi mais perigoso, continuou sendo mais perigoso. O São Paulo ele teve 2 lances de contra-ataque no segundo tempo e perdeu. O Rian conseguiu uma bola no meio de campo, onde era só ele ter tocado por cima ou ter tocado por baixo. Ele quis fazer uma jogada de efeito, dando uma letra, algo do tipo, e perdeu um contra-ataque valioso para o São Paulo. Outro lance foi já no final de jogo, o William Gomes e Ferreira estavam lá na frente, literalmente no último minuto de jogo. E o William Gomes ele colocou toda a bola para o lado e acabou perdendo o lance, resultando só no final da partida. O São Paulo não conseguiu finalizar essa jogada. Aos 47, o Sabino tirou uma bola em cima da linha. Vale acrescentar, eu tinha criticado muito o Sabino na última partida, e ele foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. O Rafael fez 2 defesas e foi considerado o melhor da partida pelo Paulistão. Eu acho que está errado. O Sabino foi o jogador que mais teve toque na bola. Se você colocar nas estatísticas, provavelmente vai ser Sabino, Arboleda e Rafael que tiveram mais toque na bola, porque o São Paulo jogou na defensiva. Max Cubeiras, após a partida, falou algumas coisas. Ele falou que os jovens da base são importantes e que fizeram uma boa partida. Olha, sinceramente, os jovens que entraram, é óbvio que a gente não precisa julgar, eles têm que ter o tempo de maturação no profissional e estão jogando a copinha. Mas a gente não pode deixar de falar que eles se esconderam do jogo, eles sentiram a pressão, o que é natural. Mas mesmo assim, eles não foram bem, não dá pra falar que eles foram bem, ninguém do São Paulo foi bem hoje. Ele falou que não pode avaliar o jogador por uma partida, isso eu concordo com ele, mas assim, a culpa é do São Paulo, a culpa não é dos jogadores que estão nesse misto, caíram, estão fazendo um favor pro São Paulo pela pré-temporada que foi feita. Mas a gente tem que falar dos jogadores, tem que criticar quando tem que criticar. Assim como a gente elogia na Copinha, a gente critica quando faz uma partida ruim. Não tem problema nisso, eu acho. Só não pode precisar queimar. Como ele disse, a partida precisa ser virada. A partida contra o Guarani na quinta-feira precisa ser pensada. Ele também disse sobre essa partida, ele falou que o São Paulo ele não tem um time definido para a partida de quinta-feira, visto que o elenco inteiro vai estar aqui já. Sobre o elenco inteiro, ele também falou que o São Paulo tem
valorizou, né, que o São Paulo terminou a pré-temporada sem lesões nenhumas. Ele só esqueceu do Luiz Gustavo, que vai ficar 40 dias fora, e também esqueceu do Yang, que deu uma lesionada, mas acredito que não fique fora. Mas tirando isso, realmente não teve lesão. Sobre a partida, tem mais dois fatos curiosos. A gente viu dois velhos conhecidos, o Jonas Toró, que não fez muitos lances, tomou até cartão, e Jonathan Cafu, que pior ainda, não fez nada durante o jogo inteiro. Que entrou, né? Entrou no segundo tempo, os 45 minutos que jogou, não fez absolutamente nada. O São Paulo, para encerrar, o São Paulo encara o Guarani na quinta-feira, como eu disse, às 7h30 da noite. A primeira partida no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. É de extrema importância que a torcida vá e que o São Paulo pontue, porque o São Paulo tem uma partida a menos, ele vai equacionar com os outros times, e o São Paulo já empatou, ou seja, ele já vacilou em relação aos rivais. O Corinthians tem 2 vitórias. O Corinthians, nesse momento, em uma eventual final dos 4 grandes, ele estaria fazendo a partida em casa, a final em si, né? De volta, a final do Paulistão seria na casa do Corinthians, segundo jogo. Bom, pessoal, para finalizar, eu acho que a nota do São Paulo, dos jogadores, tudo tem que ser nota 5. Vale ressaltar que, para mim, Rodriguinho é um nota 4. O Sabino, pelo que jogou, tem que ser um nota 7, porque ele jogou muita bola. Moreira e demais, todos os outros jogadores, para mim, é nota 5. Talvez os jogadores da base, por não ter o costume, possam ficar na nota 6, porque realmente eles não têm esse costume de estar no profissional, é diferente. Eles tentaram, os vacilos que eu falei do Rian, algumas jogadas que na copinha daria certo, muito provavelmente, até pelo entrosamento que o clube tem. Mas é isso, pessoal, essa foi a minha opinião. Espero que vocês gostem do vídeo. Compartilhem, deixe seu like, deixe seu gostei, onde você estiver vendo, né? E é isso, valeu, falou.